Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Você que está no canal principal, se inscreva no meu canal alternativo, porque o YouTube ele dá mais prioridade a esse canal. Meu site, o canal, a página principal de Candlesticks tem o link na descrição. E vamos aqui então à aula sobre o padrão altista, linha de contra-ataque de alta, ou bullish counter attack line. Então assim, padrão altista, qualquer um. Bullish counter attack line, né, a linha de contra-ataque de alta, a linha de contenção de alta, engolfo de alta, qualquer um. Depende do contexto para ele fazer um movimento de tendência de alta ou de reversão de alta. Mas dependendo do contexto, será apenas um repique, ou seja, um movimento de alta curto. Então não é porque ocorreu o padrão de alta que é para você comprar pesado porque vai bombar ou vai continuar a tendência, depende tudo do contexto. O contexto vai ser determinado por indicadores, por padrões, por estratégias que usam ferramentas diferentes. Os candlesticks são complementos para aumentar as probabilidades que o contexto indica. E ele ajuda muito, torrencialmente. Se você se tornar um expert em candlesticks, interpretá-los em questão de segundos, como eu faço, você vai ter uma vantagem injusta em relação a todos do mercado, né? Então, a descrição e metodologia do padrão. Então, primeiro, a gente tem aí uma onda de baixa. Então, toda onda de baixa se caracteriza pelo seguinte. Ela começa quando você tem uma onda de alta, onde a mínima de um dos candles que está fazendo a onda de alta é rompida sem romper a máxima dele. Então aqui já começou a onda de baixa, né? Por exemplo, aqui no caso de um pivô de alta, essa onda de baixa tende, se o contexto é para continuar, ela tende a parar num certo ponto e voltar a bombar. Então o padrão poderia ocorrer aqui, uma onda de baixa, em tendência de baixa, aliás, né? Aí você tem aqui movimento corretivo, né? Movimento corretivo aqui, e daí rompe a mínima de um dos candles e começa a onda de baixa de novo. Mas o contexto é de tendência de baixa. Então, se o padrão ocorrer aqui, vai ser apenas um repique para cair de novo. Então, vai depender do contexto. Mas a questão é, em qualquer um desses contextos, que resumidamente eu expliquei aqui, ele vai fazer um movimento de alta, seja curto, ou seja, de reversão, de grande tendência de alta, de continuação de tendência de alta, de início de tendência de alta. É um movimento de alta que esse padrão vai fazer. Mas ele tem que ocorrer em um fundo. Então, um fundo ele é precedido por uma onda de baixa. Você identificando nessa explicação que eu falei a onda de baixa, né, você sabe que pode ocorrer a linha de contra-ataque de alta ali. E dependendo do contexto, vai ser um movimento curto ou um movimento alto. Então, como é que ocorre? A descrição e a psicologia por trás da descrição. Movimentos baixistas, né? Uma onda de baixa vem ocorrendo, até que ocorre nessa onda de baixa um Marubozu. Marubozu negativo. Então, resumindo, candle cheio com corpo cheio na forma de quadrado não é Marubozu. Começou a ficar retangular, virou Marubozu. O ideal é que seja o quanto maior esse Marubozu para ser um Marubozu mais efetivo. Então eu preciso de uma forma retangular, corpo cheio. Corpo cheio na forma retangular. É o Marubozu. Negativo, candle negativo. Marubozu negativo. Então, o Marubozu negativo ou positivo, ele é um candle de força. Ele indica a continuidade do movimento baixista, não da tendência de baixa. Mas se está fazendo um movimento de baixa, ocorreu o Marubozu aqui, ele indica que tem força para continuar. Certo? Então ele é um indicativo de força para continuação do movimento de baixa, né? Se já está ocorrendo esse movimento de baixa. Em um movimento de alta, o Marubozu negativo, né? Ocorreu um Marubozu contra a tendência de alta, em uma resistência importante, ele indica a força a favor dessa resistência de baixa, né? Resistência de alta não, resistência de baixa. Então o preço tende a ter dificuldade para passar aqui, porque o Marubozu ele indica candle de força. Se ele ocorreu numa resistência, essa resistência tem força. E assim sucessivamente em várias condições do mercado. Se a condição é
de um movimento de baixa, ocorreu o Marubozu, força para continuar a baixa. Mas, o que acontece? Está ocorrendo um movimento de baixa. Ocorreu o Marubozu negativo, indicativo de que o mercado ele vai fazer um movimento maior ainda, né? Vou fazer aqui um exemplo, fez o Marubozu, então ele indica que continuará a queda por mais tempo. Mas daí, ao invés de ocorrer o Marubozu, uma queda por mais tempo, ocorre um quedão gigantesco na forma de gap. Então vejam meus vídeos no curso de análise técnica, né, sobre gaps, lá no meu site, no meu YouTube, você pode procurar também vídeos sobre gaps para você entender o que é. Então você tem aqui a abertura aqui e fechou aqui, certo? Daí existe um gapzão bem aqui. Então abriu negativo, né? Só que daí, né, a mínima aqui é bem pequenininha, e existe aí a explosão até o fechamento do candle negativo, Marubozu negativo. Deixa eu fazer de azul aqui, né? Existe aqui a correção. Então ele abre em gap, a abertura em gap, e ele fecha o gap completamente. A diferença para a linha de contenção de alta, né, o Bullish Belt Hold Line, é que ele abre em gap e ele faz o Marubozu também, mas ele não fecha o gap. Quando fecha o gap, é a linha de contra-ataque de alta. Qual é o padrão mais forte? Com certeza a linha de contra-ataque de alta. A linha de contra-ataque de alta é um padrão mais forte até do que o engolfo de alta, né? Ah, não, perdão. Depende do tipo de engolfo de alta, né? Por exemplo, se é um engolfo de alta, né, que tem um gapzão lá embaixo, daí ele vai fechar aqui com linha de contra-ataque de alta, mas ele engolfa. Daí sim, eu tenho um gapzão gigantesco, né, lá embaixo, e daí eu tenho um engolfo ainda. Daí é um engolfo mais forte. Mas dependendo do engolfo, a linha de contra-ataque de alta é mais forte. Ou tem o mesmo nível do que o engolfo de alta, né? Pela psicologia do mercado, vai depender muito do contexto da formação desses padrões. Certo? Então o que isso significa? O candle de Marubozu de força gerou uma força vendedora extrema no mercado para fazer esse gap gigantesco, né, daqui até aqui. Mas houve uma recuperação da força compradora que fechou o gap e fechou no fechamento. Então é como se fosse a força compradora desafiando a força vendedora contra um padrão psicológico de continuidade do movimento de baixa, que foi psicologicamente ameaçado e amedrontado pela pressão compradora, que se recuperou e aonde fechou aqui, ele fechou no mesmo ponto, né? Fechando todo o gap, cobrindo todo o gap que foi feito, né? Então, se você tem um Marubozu, fazer aqui, se tem um Marubozu, um movimento de baixo, e faz um gap aqui, esse candle de baixo, ele tem força, o Marubozu ele tem uma psicologia de força, para que um gap desse nível desencadeie mais um novo Marubozu, ou um candle de queda, e continue caindo. Essa é a probabilidade quando há um gap após um Marubozu. Então, a não continuidade da queda e a recuperação, né, do movimento, fechando todo o gap, fechando, né, esse candle positivo do nível Marubozu, que é um candle de força para o mercado bombar para cima. Fechando o gap e fechando aonde houve o fechamento desse Marubozu negativo. Mostra uma recuperação da força compradora extrema. Então existe uma chance torrencial de fazer um movimento de alta. Pode ser curto ou pode ser uma reversão de tendência, depende do contexto, tá? Então, beleza, isso aqui é a linha de contra-ataque de alta. Agora a gente tem aqui a psicologia explicada, o porquê, o motivo, né, isso acontecer. Se condições de formação de candlesticks similares a essa vai ter uma probabilidade similar à linha de contra-ataque de alta. Eu vou explicar nas variáveis dos padrões. E o intensificador de poder ou probabilidade. Quanto maior for o segundo candle Marubozu positivo, mais forte é o padrão. Então você tem aqui, né, fez o Marubozu, mas daí o gap é lá embaixo, bem mais embaixo. Ele volta na forma de Marubozu, mas veja, a distância desse gap
é bem inferior à distância desse gap aqui. E houve a recuperação, fechamento do gap, com o Marubozu positivo, temos uma intensificação muito maior desse padrão por conta da distância do gap. Então, quanto maior for o gap do fechamento do candle negativo com a abertura do candle positivo, Marubozu positivo, mais forte é o padrão linha de contra-ataque de alta. Então isso também tem que ser observado. Ah, teve um gap gigantesco. Aqui teve um gap, sei lá, de 2%. Aqui teve um gap, sei lá, de 7%. É outro nível. É um percentual de gap muito maior. Então a psicologia por trás desse padrão, o intensificador de força, está associado, sem dúvida, a essa distância de gap, né? Quanto maior o gap, melhor. Mais forte é o padrão, tá? E é claro, né? Daí você tem outros indicadores, o volume maior, quanto maior o volume também vai aumentar a probabilidade do padrão, etc, tá? Então a gente tem aqui esse intensificador, a questão do intensificador é isso mesmo. É só isso mesmo aí, essa variável explicada. E o potencial, agora a gente vai falar aqui sobre o contexto, né? Potencial de repique condições, potencial de início de tendência e condições e continuação de tendência, né? Como é um padrão de alta, continuação de tendência de alta. Então vamos lá, né? A gente tem tendência de baixa, no caso, né? Topos e fundos descendentes, compostos por pivôs de baixa, que são os topos e fundos descendentes. As altas são inferiores à dimensão dos movimentos de baixa, porque é uma tendência de baixa ou uma correção forte de baixa, composta por topos e fundos descendentes. Então, em um contexto de tendência de baixa, tende a continuar a fazer topos e fundos descendentes. Pode até fazer uma correção, mas depois volta a fazer topos e fundos descendentes, tá? Então, se acontecer no contexto de tendência de baixa, onde tende a continuar a tendência de baixa, né, ocorreu a linha de contra-ataque de alta nesses fundos, porque tem que ocorrer em um fundo, tem que ocorrer no movimento de baixa, tende a ser apenas um repique, que é um movimento altista de alta, onda de alta menor do que as ondas de baixa da tendência de baixa. Tem ondas de baixa maiores do que as ondas de alta, são apenas correções, porque é uma tendência de baixa, certo? Então, quer dizer, nesse contexto você não vai operar comprado, porque ou vai acreditar que a tendência ela vai reverter, porque ocorreu uma linha de contra-ataque de alta aqui. Agora, eu posso, neste gráfico, ver a linha de contra-ataque de alta, e ir lá para o gráfico bem inferior, porque esse movimento curtinho aqui, no inferior vai ser um movimento gigantesco, uma grande tendência. Daí você vai operar naquele gráfico menor. Day trade, sei lá, né? Se aqui fosse o gráfico diário, você poderia ir lá no 1 minuto, por exemplo, porque ocorreu uma linha de contra-ataque de alta no diário, por exemplo, né? Isso aí envolve análise fractal, né? Porque o mercado funciona como fractal. E os candlesticks podem ajudar você nisso. E daí vamos dizer que ocorre uma linha de contra-ataque de alta. Antes de uma reversão de tendência, ocorre a correção ABC, né, do tipo ABC, contra a tendência de baixa, antes de reverter. Não quer dizer que vai reverter, mas o princípio da reversão ocorre com esse ABC. Então o contexto é fazer o ABC. Ocorreu a linha de contra-ataque de alta aqui, você pode estar comprando, visando uma reversão, comprando, tentando acertar um fundo, porque existe um contexto que indica a possibilidade de reversão, então você pode se arriscar numa possibilidade de reversão aqui, mas vai depender do contexto. Porque aqui não tinha contexto de reversão, mas aqui tem chance de reversão. A linha de contra-ataque de alta aparecendo aqui, ela vai intensificar essa probabilidade de reversão, né? Daí, novamente, voltou o contexto, digamos que volta ao contexto, não dá a reversão, mas volta ao contexto de continuação da tendência de baixa. Então, cada vez que ocorrer em fundos a linha de contra-ataque de alta, vai ser apenas um repique. Não serve para eu operar comprado, né, nesse período gráfico. Eu posso estar operando em gráficos bem menores do que esse, pela linha de contra-ataque de alta que aparece nesse gráfico. Tá? E vamos dizer que a gente está numa condição de tendência de alta. A tendência de alta, definida por um contexto, uma condição específica, padrões específicos, indicadores
alternativos e a tendência de alta ela é composta por topos e fundos ascendentes, onde, né, são pivôs de alta. Os fundos nesse zigue-zague ascendente são menores do que as ondas de baixa, são menores do que as ondas de alta, né? E vai ser uma tendência de alta. Mas lembrando que uma tendência de alta não é porque está fazendo topos e fundos ascendentes. Tendência de baixa faz o ABC corretivo e depois continua a tendência de baixa. Então você tem que saber determinar esse contexto. Então não basta só estar fazendo topos e fundos ascendentes e a tendência de alta, não. Pode ser apenas uma correção da tendência de baixa. E daí você tem aqui nesses zigue-zagues ascendentes, nos fundos, nas quedas, ocorre uma linha de contra-ataque de alta num contexto de início de tendência de alta e aparece a linha de contra-ataque de alta aqui. Compra pesada, você pode usar ele como complemento para um sinal da sua estratégia. Você pode se antecipar com essa linha de contra-ataque de alta que ocorreu no início de tendência de alta. O contexto indica que a tendência de alta vai ocorrer. Ocorreu a linha de contra-ataque de alta, é um sinal, pode ser usado como sinal de compra de início de tendência de alta. O contexto indica que a tendência de alta vai continuar. No fundo, ocorreu a linha de contra-ataque de alta. Linha de contra-ataque de alta funciona como padrão de continuação para esse contexto, que já dizia o contexto, determinado por outros indicadores, padrões, que a tendência de alta iria continuar, né? Tendência de alta iria continuar, e daí ocorre a linha de contra-ataque de alta, funciona como padrão de continuação, tá certo? Daí, no contexto de tendência de alta, o mercado ele pode fazer uma correção ABC, e a tendência de alta continua, então esse ABC para baixo, de pivôs de baixa, não é uma tendência de baixa. Então, nesses fundos, ocorre a linha de contra-ataque de alta, vai ser apenas uma correção, eu não vou operar comprado aqui. Então, tudo vai depender do contexto que será determinado por outras coisas. E muita gente, muitos livros ensinam que candlestick vai servir para operar a reversão da tendência. Não ensinam sobre o contexto, não ensinam sobre nada disso que eu estou ensinando aqui. Nos livros aí de candlesticks, a maioria não ensina nada disso. E os candlesticks têm que ser usados dessa maneira. Usar o candlestick sozinho é suicídio. Você precisa determinar o contexto por outras coisas que são superiores, infinitamente superiores a qualquer padrão de candlestick. Tá certo? Então é isso. A gente falou aqui. E as variáveis desse padrão, os explicados anteriormente. E você tem as versões com candles pequenos. Então, os explicados anteriormente. Eu falei lá sobre que quanto maior o segundo candle, o gap do primeiro candle em relação à abertura do segundo candle, o fechamento do primeiro candle com a abertura do segundo candle. E maior, portanto, vai ficar o candle aqui segundo Marubozu positivo. Mais forte é o padrão. Agora eu posso ter esse mesmo contexto, ou um contexto similar a esse aqui de gap desse tamanho, com candles pequenos. Então, por exemplo, eu tenho aqui um spinning top, com sombra pequena. Daí abre com gap, mas também fecha com spinning top. É um candle pequeno. Não é na forma de Marubozu, mas tem um contexto também, né? Houve o gap e houve a recuperação e o fechamento do gap. É uma psicologia similar, só que é bem inferior a essa, porque aqui eu tenho um candle de força para continuar, faz o gapzão lá embaixo e fecha com o Marubozu, que é um candle de contrariedade psicológica total. Então a psicologia já explicada é bem superior a esta, né? Mas o fato de ter um gap aqui e fechar o gap já mostra uma recuperação, principalmente se isso aqui for um candle de indefinição, né? Se for um candle de indefinição aqui, já havia indefinição aqui e houve uma segunda indefinição aqui, indicando que é um fundo. Mas é uma força bem inferior a isso aqui, né? Podemos também ter aí exemplos com martelos, né? Ou seja, você tem aí um Marubozu, daí ocorre um gap pequenininho, mas daí faz uma mínima grande, vai lá embaixo, né? E
ele fecha o gap. Primeiro que eu tenho um martelo positivo aqui. Pode ser um martelo negativo também. Não, martelo negativo aqui não funciona, porque tem que ter esse gap aqui, ó, né? Entre o fechamento e a abertura. Então tem que ser martelo positivo nesse caso aqui de indefinição. Né? Então houve, né, o mercado ali fez o gap, tentou, ele chegou a fazer, né, ele chegou a fazer isso aqui, ó, né? Ele abriu com um gapzinho e fez uma Marubozu. Mas daí ele se recuperou. Ele voltou para o ponto de abertura e fechou positivo. Né? Então era para ser 2 Marubozus negativos. Isso foi frustrado pela pressão compradora que voltou o preço do ponto de entrada e fechou positivo, fechando esse gap. E fechando com um padrão de continuação, de suporte, de força compradora extrema aqui. Que é o martelo positivo, um dos candles mais fortes que tem. De pressão compradora, envolve psicologia de suporte. Então, isso aqui também é uma linha de contra-ataque de alta, versão alternativa, mas que segue uma psicologia bem similar a essa. Bem similar a essa. Então, é uma linha de contra-ataque de alta também. E pela própria psicologia de formação e de recuperação da pressão compradora, isso aqui está num nível de força, não vou dizer assim, quase equivalente. Esse aqui ainda continua sendo maior, né? Esse aqui continua sendo maior. Mas esse daqui é tão forte quanto esse, né? Tá quase no mesmo nível, por conta da psicologia similar. Então o que eu falo, às vezes no mercado vai acontecer essa linha de contra-ataque de alta alternativa e não ocorrerá essa. E as pessoas que não entendem sobre a psicologia de formação não vai conseguir identificar que isso aqui é uma linha de contra-ataque de alta. Tá? E padrões similares a esse, com candles de indefinição, também podem ocorrer. Né? Podem ocorrer. Eu acredito assim que a variável mais viabilizada para ser uma linha de contra-ataque de alta alternativa é essa aqui. Né? Que eu estou fazendo as setas aqui que eu acabei de mostrar. Tá certo? Então isso aqui é tão forte. É quase o mesmo poder de força que essa linha de contra-ataque de alta convencional. Mais forte ainda será, né, se o gap for maior. Então aquela psicologia do gap. Né? Fez lá o Marubozu negativo. Vou desenhar melhor aqui. Fez o Marubozu negativo. O gap gigantesco. Daí, ó, o que aconteceu? Ele ia fazer um gap gigantesco, fez lá um Marubozu gigante, mas daí ele se recupera. Ele vai até aqui embaixo, mas ele se recupera fazendo uma sombra e fecha o gap. Daí, na realidade, não é bem um martelo, né? A gente teria que ter uma sombra bem gigante. Vou até desenhar de novo aqui. Você tem aqui o Marubozu. Aí você tem aqui um gap gigantesco. Ele chegou aí até aqui embaixo, mas recuperou e daí ele fechou na forma de um martelo. Enfim, é um martelaço aqui, né? Gigantesco. Ele fecha como o Ken do Marubozu, porque ele está fazendo um retângulo aqui, mas uma sombra gigantesca que caracteriza um martelo parcial. É muito mais forte essa linha de contra-ataque de alta aqui do que aquela com martelo, né, menor lá, né, que tem um gap menor, tem uma sombra grande, mas fecha o gap depois formando martelo. Esse aqui é superior, ele tem uma sombra muito maior. Não é igual o martelo convencional aqui com sombra gigante, mas ele fez um gap muito maior e uma sombra gigante. Também se caracteriza como um martelo parcial. Esse padrão tem muito mais força. Então é uma segunda versão alternativa, mais forte até do que a convencional, linha de contra-ataque de alta convencional, por causa dessa sombra. Psicologia de sombra aqui indica uma pressão compradora bem superior a essa aqui, desse Marubozu. Certo? Então, meus amigos, é isso. Tá? Com relação aos candlesticks, pode ocorrer em qualquer mercado, definitivamente qualquer mercado pode estar ocorrendo esses padrões de candles.
mercados que funcionam 24 horas, como Bitcoin, criptomoedas. O Forex ele fecha sexta-feira e abre domingo, mas de domingo a sexta dificilmente vai aparecer esse padrão. Vai acontecer geralmente no domingo. Né, da sexta para domingo, porque tem o tempo que para. Né? Bolsa de valores pode ocorrer a qualquer momento, porque ele fecha todo dia. E mercado de criptomoedas é 24 horas, então você não vai, dificilmente você vai ter padrões de candlesticks com gaps em mercados de criptomoedas, porque funcionam 24 horas. Como no Ethereum aqui, a gente vê que não tem gap, né? Porque ele funciona 24 horas. Então, para facilitar a vida aí de quem for operar no mercado de cripto, aqueles que tem gap vai acontecer com mais dificuldade. E no day trade, né, durante o pregão, durante o funcionamento do mercado no day trade, como não tem gap, dificilmente vai ocorrer. Então, pessoal, por que Leandro Santos está ensinando tudo sobre candlesticks? Conteúdo avançado, 16 anos de experiência no mercado. Por que eu estou ensinando todos esses segredos sobre candlesticks? Porque você pode saber tudo de candlesticks, tudo de análise técnica. Tem gente que vende para você curso de análise técnica dizendo, aprenda tudo de análise técnica, aprenda tudo de candlesticks e você vai ganhar a fortuna nos mercados. Mentira, porque você tem que criar uma estratégia e para criar uma estratégia você tem que fazer simulação, tem que testar com dinheiro real por um ano, não adianta testar por uma semana. Tem que testar com dinheiro real. Quando você vai testar com dinheiro real, você descobre que é diferente da simulação e tem que fazer acertos, tem que fazer reparos, testar tudo de novo. Nessa novela de ficar testando, voltando, testando com dinheiro real e voltando, pouco dinheiro ainda, tem que testar por um ano. Não pode testar, comprovar uma metodologia com uma semana de operação real. E você vai ficar de 5 a 10 anos tentando comprovar uma metodologia com reparos que você tem que fazer, acertos que você tem que fazer. 90 a 95% fracasso. Eu sou um dos sobreviventes que comprovei uma metodologia chamada Ultimate Eagle Signals. Está nesse curso aqui, que é curso para trade e curso para longo prazo em criptomoedas, né? Valuation em criptomoedas para longo prazo, mas usa um método especulativo gráfico e acerta fundos, acerta o momento certo para comprar, tanto para longo prazo como para fazer trade. E tem um método fundamentalista, que é o método fundamentalista de Buffett, mas tem um método gráfico aqui também que vai acertar pelo método gráfico o fundo, né? Evitar que você compre na queda para comprar lá no fundo, para comprar ainda mais barato. Então é um método fundamentalista do método Buffett otimizado com a mesclagem da análise técnica que funciona por meio do meu método. E você ganha de graça o grupo secreto de sinais, que tem sinais para todos esses mercados. E tem a criptocarteira de criptomoedas com potencial de 10 a 30 mil por cento dentro de 10 anos. Então é longo prazo essas fortunas que você pode fazer. E você ganha de graça esse grupo comprando qualquer um desses cursos. Tá? Então o link está na descrição aqui, caso você deseje participar de nossos treinamentos ou entrar para o nosso grupo secreto de sinais. Vou ficar por aqui, agradeço a audiência de todos. Compartilhem o vídeo para ajudar no crescimento do canal, para ajudar nesse projeto. Muito obrigado. Até mais.